Bom dia, então, para todo mundo. O nosso trabalho, né, é sobre o artigo Cobertura da Avaliação do Consumo Alimentar no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Brasileiro, de 2008 a 2013. E o grupo sou eu, Tainá Moraes, a Crislane e a Mária. Mária, desliga o microfone. É mesmo. Então, o SISVAN, né, ele é um sistema de informação em saúde da vigilância alimentar e nutricional. E o objetivo foi formular, né, fornecer dados sobre o estado nutricional e o consumo alimentar da população usuária da atenção básica do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, para formular ações, programas e políticas visando a promoção da alimentação adequada e saudável, como a prevenção e o tratamento de agravos nutricionais. O SISVAN surgiu na segunda metade do século XX, com foco, né, no enfrentamento das deficiências alimentares e nutricionais, e ele foi instituído pelo Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela prevê a vigilância alimentar e nutricional em sua terceira diretriz, como orientadora no planejamento da atenção nutricional no SUS, visando a integralidade do cuidado. O acompanhamento dos marcadores de consumo alimentar na vigilância é uma ferramenta de apoio à atenção nutricional que facilita a identificação de lacunas e oportunidades de promoção da alimentação adequada e saudável nos contextos individual e também coletivo. Então, nas últimas décadas foi observado, né, a redução progressiva da desnutrição infantil, o crescimento acelerado da obesidade e condições crônicas, e também manutenção de carências nutricionais específicas. E aí, né, dados do INDEF de 1974 e 1975, é que ocorreram, né, mudanças na aquisição e no padrão, né, de consumo alimentar de alimentos, e também, segundo a POF de 2008 e 2009, houve a redução do consumo de alimentos in natura, minimamente processados e ingredientes culinários, e o aumento do consumo de lanches, fast foods, pobres em fibras e micronutrientes, e ricos em gordura, sódio e açúcar. Então, isso, né, implica a principal transformação no sistema alimentar mundial associada ao aumento da obesidade. Então, a proposta de monitoramento do SISVAN foi feita pela Cesta Alimentar, o custo, né, monitorado pelo SISVAN de Piauí, os marcadores do consumo alimentar no SISVAN, por meio do SISVAN Web, né, que é um meio online desse monitoramento, e também foi feito formulários específicos, específico para crianças menores de 6 meses, que era feito o monitoramento do consumo alimentar apenas do dia anterior, entre 6 meses e 2 anos, que também era feito do consumo alimentar do dia anterior, entre 2 e 5 anos, também do dia anterior, e para indivíduos com mais de 5 anos, dos últimos 7 dias de consumo alimentar. E aí, o principal exemplo do uso das informações de consumo alimentar adquiridas, né, por meio desse sistema, é a recomendação dos indicadores do SISVAN para menores de 2 anos como um parâmetro, né, para monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. Então, o objetivo desse estudo foi descrever o percentual de cadastramento no SISVAN Web,
o percentual de utilização do componente, né, de consumo alimentar e a cobertura do acompanhamento do consumo alimentar de acordo com os anos, as macro-regiões e as fases do curso de vida entre 2008 e 2013. Os métodos utilizados foram o estudo epidemiológico de delineamento ecológico, a população atendida na atenção básica do SUS e registrada no Sisvan-Web entre 2008 e 2013, e também a fase de vida e unidade de federação em macro-regiões. Também foi utilizados indicadores, né, construídos para averiguar o desempenho do sistema com relação ao acompanhamento do consumo alimentar, que foi descrito pelo percentual de cadastramento, percentual de utilização e cobertura total. E aí foi feita a avaliação da correlação entre a cobertura de acompanhamento do consumo alimentar e as variáveis sociodemográficas e de saúde, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, Produto Interno Bruto per capita, população residente e densidade demográfica, estimativas da população usuária do SUS e os números de nutricionistas da atenção básica e na rede de atenção à saúde. Então, a exploração de estimativas da variação temporal foi realizada por meio de estatística descritiva, média e frequência, e modelo de regressão linear, em que a cobertura total foi o desfecho e o ano foi a variável explanatória. Além disso, o intervalo de confiança de 95% foi utilizado para examinar a significância estatística das variações temporais. A relação entre os indicadores de cobertura e as variáveis socioeconômicas, demográficas e de saúde foram obtidas por meio de análises não paramétricas de correlação de Spearman devido à distribuição normal aos dados. E as análises foram calculadas por meio de softwares e mapas que foram produzidos no programa Tab para o Windows. Essa tabela mostra a análise que foi feita da correlação entre a cobertura nacional do acompanhamento do consumo alimentar do Sisvan-Web e as variáveis demográficas, socioeconômicas e de saúde. E aí, nesse estudo, eles consideraram os municípios e o número de habitantes por macro-região, a densidade demográfica, o índice de desenvolvimento humano municipal de unidades da federação e o PIB per capita. E a análise não apresentou significância estatística. Essa tabela mostra a descrição das unidades federativas de acordo com as variáveis de saúde no ano de 2010, e foi considerada a população coberta por agente comunitário de saúde, estratégia de saúde da família e o percentual de cadastro e de utilização em cada macro-região e unidade de federação. E viu-se que no Brasil, quase 100% dos municípios apresentaram indivíduos cadastrados no Sisvan-Web em 2010, e 22,4% dos municípios do país incluíram pelo menos um registro de consumo alimentar no Sisvan-Web. A região Centro-Oeste teve 36,7% de utilização, foi a região com a cobertura mais alta, e o Nordeste apresentou 16%, que foi a cobertura mais baixa. A cobertura nacional variou de 0,13% a 0,4% de 2008 a 2013. O percentual de cadastramento no Sisvan-Web permaneceu acima de 95% em todos os anos e o percentual de utilização variou de 19,4% em 2008 para 32,5% em 2013. Esses são os mapas da cobertura nacional da avaliação do consumo alimentar no Sisvan-Web por unidade de federação. E aí a cobertura média no país variou de 0,1 para 0,4. O Centro-Oeste e o Norte tiveram as melhores coberturas, sendo o Tocantins a maior cobertura do país em 2012, de 2,1%. As regiões Sul, Nordeste e Sudeste tiveram as menores coberturas,
Rondônia e Amapá apresentaram menos de 0,1% de cobertura em 2013, e o estado de Minas Gerais teve a maior cobertura, de 0,9%, no mesmo ano, de 2013. Essa tabela é da variação temporal da cobertura, segundo as fases do curso da vida, a idade dos participantes e gestantes. As faixas que se sobressaíram foram as das crianças e das gestantes, e todas as faixas apresentaram um percentual baixo de variação da cobertura, mas apresentaram tendências de aumento, apesar dos percentuais baixos durante todos os anos do estudo. A discussão, né? O estudo ele observou um alto percentual de cadastro, sendo de 99,9%, e baixo percentual de municípios que incluíram ao menos um registro de consumo alimentar no sistema, sendo 22,4%. O que significa que, apesar dos municípios eles estarem vinculados, né, ao sistema, poucos inseriram de fato dados do consumo alimentar. Já em relação ao marcador de distribuição de crianças de 0 a 6 meses sobre aleitamento materno, verificaram que 10,3% a 17,9% dos 40 municípios da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, eles inseriram os registros entre 2008 e 2011. O sistema foi criado baseado nos indicadores de estado nutricional, que foram implementados há muito tempo no serviço de saúde, e existem poucos estudos na literatura que estudam a cobertura de SISVAN de fato. A maioria dos estudos, eles abordam o acompanhamento do estado nutricional. O estudo demonstra a importância da formação e a capacitação dos profissionais de saúde para a vigilância dos indicadores de consumo alimentar e também de incentivar a coleta de dados, que é uma etapa crucial para a gestão do cuidado, né? 2 estudos avaliaram também o uso do sistema. Em um deles, quase todos os responsáveis pelo SISVAN afirmam coletar dados de peso e altura, mas só 1/3 fazia o registro do consumo alimentar, que é muito pouco nessas proporções. Pode passar, Mari. Conclusão. O estudo, então, apresentou os dados da Cobertura Nacional de Avaliação do Consumo Alimentar, da população que usa o Serviço Público de Saúde registrado no SISVAN Web, durante os 5 anos depois da implantação dos marcadores. Dentre as dificuldades apresentadas, as que mais se destacaram foram a falta de estrutura tanto para alimentar o sistema em si, quanto à falta de capacitação para o uso dos componentes de consumo alimentar, para entenderem, né, que o uso dos dados coletados, eles contribuem muito com a atenção nutricional. Mostrou também a necessidade dos novos estudos para analisar e superar as dificuldades atuais, e o SISVAN foi desenvolvido para auxiliar as 3 esferas do SUS. A utilização ao longo dos anos demonstrou o seu grande potencial em auxiliar o cuidado e a gestão em saúde. E a implementação do PNAM, da diretriz de VAN e até mesmo do SISVAN, pode evoluir ao solucionar os problemas, eles podem evoluir muito, né, depois que forem solucionados os problemas estruturais e de gestão que a gente tem nos sistemas de saúde. Pode passar. E relacionando o artigo às diretrizes do PNAM, baseado na nossa percepção, entendimento, a gente acredita que o artigo ele está associado às diretrizes 1, 3, 4, 7 e 9. A 1, que é a organização de atenção nutricional, porque ao coletar os dados através do sistema, isso ajudaria a organizar a atenção nutricional. O 3, que é a vigilância alimentar e nutricional, a gente acredita porque o sistema ele ajuda na vigilância alimentar e nutricional em si. O 4, que é a gestão das ações de alimentação e nutrição, porque o sistema, de acordo com os dados obtidos, é possível fazer uma melhor gestão das ações de alimentação e nutrição e direcionar elas para os municípios que mais precisam e evitar que sejam feitos trabalhos em locais que não precisam tanto daquela demanda e assim por diante.
7, que é a pesquisa, inovação e conhecimento, alimentação e nutrição, porque o artigo é uma pesquisa que aborda uma inovação, que é o sistema, né? E que abrange também, que abrange e tenta melhorar, né, o conhecimento em alimentação e nutrição, por si só. E a gente também acredita que é o 9, que é a cooperação e artigos para a segurança alimentar e nutricional, porque o sistema é uma ferramenta que coopera e articula para melhorar a segurança alimentar e nutricional. Pode passar. Aí a gente agradece muito a atenção de todos, desejamos um bom dia e estamos abertos às perguntas e colaboração da professora. Parabéns, meninas. Muito bom. Todas as diretrizes que vocês vincularam são exatamente as que estão relacionadas ao artigo, né? E gostei muito da apresentação. E eu acho que o que fica para reflexão com esse artigo é aquilo que eu sempre falo, né? Como as unidades de saúde têm dificuldade de avaliar o estado nutricional da população. Consumo alimentar, então, nem se fala. Vocês mostraram o quanto que é baixo, né? 0,2%. Então, como é que a gente fala, que a gente conhece a prevalência, né? O cenário do estado nutricional da população se a gente não faz avaliação das pessoas que entram na unidade, né? E uma coisa que as autoras trazem, que eu acho que é muito importante a gente falar, é a falta de estrutura para a digitação dos dados. Então, falta equipamentos de informática. Isso é muito comum, tá? Não tem computador para digitar, não tem digitador, muitas vezes, isso a gente encontra com muita frequência. Agora, não falta balança e não falta estadiômetro, né? Tem muitos estudos, como o PIMAC, como estudos não programas, que aumentaram o investimento na atenção primária para dar conta de ter, né, de estruturar as unidades para as ações. E raramente a gente vai ver, né? Às vezes a gente tem um problema com manutenção aqui e ali, mas, de uma forma geral, balança, estadiômetro não falta, né? E nem o formulário para coletar o consumo alimentar. Né? E o consumo alimentar, vocês viram, é tão pequenininho, são 5 perguntas. São 5 perguntas e as trabalho, né, para os profissionais a importância de fazerem isso, né, de entenderem a necessidade de fazer isso, de não pesar e medir só crianças e de... Tô tocando um carro aqui. E de fazer, né, a coleta desses dados, né, tanto do consumo alimentar quanto do estado nutricional. Vocês querem falar alguma coisa? O computador tinha travado. Mas é isso que você falou, né, professora? Fica complicado. Às vezes falta a estrutura, falta o treinamento, aí não tem como a gente ter esses dados. Exato, não tem como.